capítulo 4. Vamos estar dando continuidade Amém? Todos acharam? Acharam, irmãos? Amém? Diz assim, vamos estar lendo o versículo de número 1 até o versículo 17. Diz assim: respondeu Moisés, capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pegue-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela tornou-se um bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito. Novamente, quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu ao Senhor: envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei como a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, neste momento, Deus, nós nos inclinamos mais uma vez, Senhor, a tua pessoa bendita, para poder agradecer essa oportunidade que o Senhor concede, Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã de nós estarmos aqui para poder celebrar o Teu nome, cantar, ofertar a Ti e ouvir a Tua palavra, meu Pai. Santo Deus, reconheço, Pai, que só o Senhor pode fazer algo no coração, na alma, na mente de cada pessoa. E é por isso, Senhor, que nós oramos a Ti, que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ter uma vida, Deus, uma vida íntegra, uma vida de fidelidade a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai,
a tua palavra será ministrada e que o teu Espírito Santo possa gravar esta tua palavra em nosso coração, Deus. Grava na nossa mente, Senhor, para nós vivermos para a tua glória e evitar, Senhor, de pecar contra ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue, Senhor, alimentando o teu povo, regenerando cada alma que entrar por essas portas perdidas, Senhor. Só o Senhor tem um poder para regenerá-los. Só o Senhor tem um poder para edificá-los. Só o Senhor tem esse poder, Deus. E é por isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Regenera corações que ainda não foram regenerados nesta manhã. E que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus, Pai. Pois assim nós choramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Irmão, poder se assentar. Semana passada, nós falamos do versículo 1 até o versículo de número 7, até o 8, né? Falamos sobre, com todas as evidências e provas que Deus tinha dado a Moisés, Moisés ainda estava se recusando a seguir os planos de Deus. No versículo 1, ele está falando que o povo não ia acreditar que o Senhor apareceu. Vimos que no capítulo 3, no versículo de número 13, a objeção de Moisés era que o povo queria saber o nome de Deus. Aí Deus vai lá e fala para Moisés: Moisés, fala para esse povo que eu sou. Agora Moisés está falando ao povo: não vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. E Deus faz dois sinais ali, mostra dois sinais para Moisés, que através desses sinais o povo ia acreditar que Deus apareceu para Moisés. Irmãos, parece, né, que a Bíblia ela começa a entrar em contradição. Por quê? No capítulo 3, olha só, no capítulo 3 e no versículo 18, Deus afirma que o povo, os anciãos, iriam ouvir a palavra de Moisés. A única pessoa que não iria ouvir a palavra de Moisés era Faraó, que Deus falou que somente através de poderosas mãos que Faraó ia livrar o povo. Mas aqui, no capítulo 3, versículo 18, Deus está afirmando para Moisés: Moisés, os anciãos vão ouvir a tua voz e você vai até Faraó juntamente com os anciãos. Agora, no versículo de número 8, Deus ele fala assim, ó: se eles não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Como que pode Deus ele dar certeza no capítulo de número 8, que através da palavra, da oratória de Moisés o povo ia crer, e agora Deus está falando que talvez eles poderiam crer através dos sinais? Como é que pode ser isso? Irmãos, entenda bem como que o nosso Deus ele é tão amoroso e paciente, às vezes com a nossa incredulidade. Nosso coração é tão incrédulo que às vezes Deus ele tem que descer para falar o nosso mesmo idioma. Qual era a questão de Moisés? Qual era o obstáculo que Moisés estava colocando aqui? É que eles não vão crer que o Senhor apareceu para mim. Tá bom, Moisés, então você vai fazer os sinais. Já que o seu coração é um coração incrédulo, talvez agora... Você se lembra, irmão, quando Jesus ele aparece ressuscitado para Pedro? Aquele 3 vezes eu te amo ali, ele vai mudando. A gente sabe que para nós o amor tem o mesmo significado. Agora no grego não.
Jesus, ele fala, quando aparece para Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. O segundo: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: ó, eu te amo, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Os dois primeiros amor que Deus está falando para Pedro é o amor ágape, é o amor que está acima de todas as coisas. Qual era a resposta de Pedro? O amor filéu, o amor de parente, o amor de amigos. Não é um amor acima. Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas acima de todas as coisas, Pedro? E Pedro volta: não, Senhor, eu te amo com amor de amigo, com amor de parentes. Na terceira vez que Jesus vai falar para Pedro, Jesus vai lá e fala na mesma língua de Pedro: Pedro, tu me ama com amor de amigo? Aí Pedro entendeu. Aí Pedro agora vai e fala: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Aí ele vai para o amor ágape. Às vezes, irmão, a gente vê na Bíblia Deus descendo no nosso mesmo raciocínio para a gente poder entender suas grandezas. Nesse exato momento, Moisés não está entendendo a grandeza. Moisés está precisando que Deus mostre para ele algo a mais, algo fantástico. Não mostre só para mim, Senhor, mostre também para esse povo, Senhor. Então Deus vai lá, mostra os sinais. E no versículo de número 9, Deus fala assim: ó, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio, as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esses sinais, ele deveria ser usado como um sinal para o povo hebreu. Seria como sinal. Mas a gente vê que isso aqui se tornou uma maravilha das pragas. A primeira praga que Deus ele vai fazer é tornar o rio Nilo em sangue. Então, irmãos, esse terceiro sinal que Deus está falando para Moisés, tudo indica que isso não aconteceu, porque o povo já acreditou nos dois primeiros sinais, que a gente vai chegar lá quando for falar. Agora que Deus ele dá os sinais e a prova para Moisés agora apresentar ao povo que Deus apareceu através do cajado e através da lepra, a gente vê mais uma vez Moisés ele fazendo uma objeção aqui. Ele vai falar assim no versículo de número 10, ó. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Tudo que Deus ele mostrou para Moisés não satisfez a alma de Moisés, o entendimento de Moisés. Moisés ainda ele consegue, essa é a quarta objeção que Moisés vai fazer a Deus. Deus, olha, eu não posso ir a esse povo, porque eu sou pesado de língua. Moisés ele vai ver, irmão, que ele não tem habilidade de persuasão verbal para ser um intermediário entre Deus e o seu povo. Moisés, ele crê que ele não tem essa habilidade, então ele vai falar agora para Deus: Deus, eu sou pesado de língua. Aqui, irmãos, a gente vê as duas interpretações mais convincentes. Existem várias. Existem umas que Moisés ele está querendo fugir, mas a gente vai ver que dentro do contexto não é isso.
é que Moisés ele está falando algo verdadeiro para Deus. Ele está falando: Deus, eu não posso ser aquele que vai falar entre o Senhor e o teu povo, porque eu sou pesado, a minha boca é pesada. Alguns estudiosos, eles vão acreditar que Moisés realmente ele tinha algum tipo de dificuldade para falar, ou poderia ser um ferimento na língua, ou então até uma congenitiva, ou seja, a sua língua ser presa. Alguns acreditam que ele poderia ser até gago. É por isso que ele vai falar para Deus que ele não poderia ser esse intermediário, porque ele era pesado na sua fala, na sua boca. Outros vão acreditar que Moisés ele tinha dificuldade no idioma dos hebreus, porque ele viveu 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian. Então alguns acreditam que a sua língua hebraica ele não era fluente nisso. Então alguns acreditam, as duas maiores interpretações está afirmada nisso, mais convincente. Mas a maioria dos comentaristas, ele vai falar que realmente Moisés ele tinha um problema na língua. Não é questão de idioma, é questão que o Moisés ele tinha algum problema na língua. Então ele vai falar para Deus: Deus, eu tenho um problema, eu não consigo me expressar direito porque eu tenho um problema. Agora, irmão, é bom a gente recordar que quando o Senhor está conosco, é isso que Moisés não está entendendo. Quando o Senhor está conosco, as nossas deficiências e fraquezas, elas se tornam uma ocasião para que Deus ele manifeste a sua graça. Então a deficiência que Deus sabia que Moisés tinha, era que Deus queria manifestar a sua graça a Moisés, mostrando para Moisés que Moisés não era ninguém. Quem era alguma coisa? Era Deus. Quer ver uma coisa? Aí comigo em Juízes, irmãos, em Juízes. Às vezes a responsabilidade que o homem ele tem na mão, na obra de Deus, às vezes ele nem acredita que Deus está o levantando para fazer tal coisa. Ele se acha uma obra muito pesada, muito sobrecarregada, e às vezes ele começa a colocar algumas objeções, como Moisés está apresentando a Deus. Moisés está sempre colocando alguns obstáculos para não ser essa pessoa que vá libertar o povo do Egito. Olha só o que acontece aqui em Juízes, capítulo 6, por favor. Juízes, capítulo 6. Os medianitas, qual é o fundo histórico aqui? Os medianitas estão invadindo o povo de Israel. O povo de Israel aqui, o que planta, os medianitas vêm e rouba tudo, pisa com seus camelos e tudo mais, acaba com os trigos. Eles para que os medianitas não pudessem ver eles trabalhando, o que eles vão fazer? Eles vão fazer covas nas pedras, nas rochas, para poder colocar os seus alimentos ali e ali trabalhar, para que o povo não viesse ver, né? Os medianitas. E ali está um homem chamado Gideão, ele malhando o trigo. Olha o que diz aqui no versículo de número 14. Apareceu um anjo do Senhor para ele, né? Olha quando o anjo do Senhor aparece para ele e fala que ele vai livrar o povo de Israel. Olha o que ele diz. Capítulo 6, Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só. Quem é que está enviando Gideão? É Deus. O anjo, irmão, aparece para Gideão e fala para Gideão. Gideão conta a história: Senhor,
o que aconteceu com o Senhor, olha como é que o meu povo está sofrendo, olha como que o povo está sofrendo, o meu não, mas olha como que o povo está sofrendo, Senhor. Aí o Senhor aparece para ele e fala assim, ó, você vai livrar esse povo, Gideão, das mãos dos midianitas. Você vai porque eu estou te enviando. É somente um instrumento. É como que Paulo ele vai falar nas suas cartas, que nós somos somente um vaso. Qual é o vaso que eu e você somos? De barro. E o Evangelho, e Deus, é o ouro que está dentro de nós. Quem é que tem a importância e valor é o Evangelho, não é o vaso de barro. E Gideão, Deus está falando para Gideão, Gideão, vai Gideão. Olha Gideão. E ele lhe disse, versículo 15, olha só. Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha como que o Gideão, ele pega a sua inferioridade e coloca como obstáculos na mão de Deus. Senhor, na tribo de Manassés, a minha família é menor. Olha só. Sabe o que ele está falando? Existem várias outras famílias para ter guerreiro na tribo de Manassés. Agora, em milhares de famílias na tribo de Manassés, a minha é a última. A minha é a pior, a minha lá é menor. A minha é a mais inferior de todas. Agora, dentro dessa minha família, que é inferior com todas as famílias na tribo de Manassés, eu ainda sou menor. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus ele trabalha com a nossa matemática. Às vezes nós achamos que Deus trabalha com a razão. Deus não é Deus para trabalhar com a nossa razão. Para nós, 2 mais 2 é 4. Para Deus, irmão, 1 mais 1 é 4. Deus, ele destroça a nossa mente. Sabe? Deus, ele pega a nossa mente e destroça a nossa mente. A mente do apóstolo Paulo ficou destroçada. Quem conheceu a mente do Senhor, a mente do Paulo está destroçada, porque um apóstolo que esteve com o Senhor, aprendeu do Senhor, e ele está falando, quem conheceu essa mente tão fantástica? E Gideão está colocando os obstáculos para poder ser aquele grande líder. Imagine, irmão, Gideão, a mentalidade de Gideão, em toda a sua vida, com essa mentalidade de inferioridade. Eu sou o menor, a minha família é menor. A gente, para alcançar algo, tem várias famílias na nossa frente. Mas Deus aparece para Gideão e fala assim, ó, eu te enviei. Olha, irmãos, no versículo 16 ainda, olha o que Deus fala. É isso que Moisés não estava entendendo. Tornou-lhe o Senhor, olha só, já que eu estou contigo, já que eu estou contigo, você vai ferir, você vai vencer. O que Deus está fazendo aqui com a inferioridade de Gideão? Mostrando a sua graça, manifestando a sua graça na inferioridade mental de Gideão. Não é isso que acontece com a gente? Às vezes nós sonhamos com tantas coisas, mas quando é para as coisas de Deus, nós colocamos vários obstáculos, achamos que é pesado demais.
Mas é o que Deus falou para Moisés, quando Moisés falou: Senhor, eu não posso ir, eu não posso. Mas Deus falou para Moisés: eu serei contigo. Aqui está falando para Gideão: Gideão, já que eu estou contigo, olha só. Irmãos, abre comigo em Jeremias. Em Jeremias, por favor. Olha que coisa fantástica em Jeremias. Jeremias, ele profetizou num tempo em que o povo de Judá estava passando a pior decadência ou declínio espiritual, a pior. Aqui o povo está pronto para ser tomado como presa pelos babilônicos. Aí, olha só, se você ler o versículo de número 1, do capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o pai de Jeremias era sacerdote. Então tinha tudo para Jeremias ser o quê? Ser um sacerdote. Tinha tudo para ser um sacerdote. Olha só no versículo de número 4, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha que coisa magnífica, irmãos. Acharam? Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Olha só, irmãos, aqui, esse ventre aqui no hebraico pode ser até, o significado é útero também. Então, antes da união do pai de Jeremias com a mãe de Jeremias, Deus está falando: antes que eu te formasse, olha só, antes da concepção, eu te conheci. Esse eu te conheci aqui não é um conhecer, é eu te escolhi, está muito mais voltado para uma escolha. Antes que você tivesse antes que formasse o embrião dentro do útero da sua mãe, eu te escolhi. Olha só, até aí tudo bem? Eu te escolhi, Jeremias. Olha o outro ponto. Antes que saísse da madre, olha só, Deus escolhe ele antes da concepção. Agora ele está na madre, ele está sendo formado por Deus. Agora Deus fala para ele assim: antes de você sair da madre, eu te consagrei e te constituí como profeta das nações. Irmão, Deus está falando para Jeremias: Jeremias, antes da tua existência, eu já tinha um projeto para você. Eu já te escolhi, eu te constituí, eu te consagrei, eu te separei. É separação aqui. Eu te separei, ou eu te santifiquei, vai estar algumas traduções assim, como profeta às nações, Jeremias. Olha só, irmão, versículo 6. Então disse eu: Deus, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Sabe o que Jeremias está falando para Deus? Eu sou imaturo para essa grande responsabilidade. Eu ainda não alcancei a maturidade. Eu ainda sou imaturo. Qual o obstáculo aqui de Jeremias? Se Gideão foi inferioridade, Jeremias é o quê? A imaturidade. Eu sou imaturo, eu sou uma criança. Eu não sei falar, eu sou imaturo. Deus aceitou essa objeção? Tinha como Deus aceitar? Qual era o plano de Deus na vida de Jeremias, irmãos?
Dele ser o quê? Ele está deixando muito bem claro para Jeremias: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que você saísse do ventre, eu te constituí como profeta às nações. Tinha como? Jeremias, com as suas objeções, com a sua imaturidade, minguar o plano de Deus? Claro que não. Olha a resposta de Deus, versículo de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviares irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo. Não é Gideão, não é Moisés, não é Jeremias, é Deus. Deus, ele deixa muito bem claro que está com esses autores, com esses personagens. E Deus, ele deixou muito bem claro que está com a tua igreja. Então, irmão, como que esses homens serviram de modelo para nós? Essas objeções que não conseguiu se casar com a mente de Deus, às vezes acontece com a gente. Entende? De repente você está falando assim para mim: Deus, ele fez isso com Jeremias. Não fez isso comigo, mas fez com Jeremias. De repente chamar como profeta, não. Mas te escolher antes de você nascer, sim. De repente ele tem outra coisa para você, outro dom, outro ministério, mas te escolher, sim. Antes de você nascer, ele te escolheu. Antes da gente nascer, Deus nos escolheu. Antes da gente nascer, Deus poupou a vida de vários avós meus para poder eu chegar aqui. Assim também aconteceu com você. Para você chegar aqui, porque ele te escolheu antes da fundação do mundo, ele já tinha te escolhido. É isso que Efésios capítulo 1 vai falar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E às vezes nós fazemos como Moisés, é o que nós vamos estudar mais aqui. Colocamos obstáculos, objeções. Queremos fazer como Gideão: Senhor, mostra prova, vou fazer isso aqui. Se ficar molhado aqui da neblina, o Senhor é comigo e tal. Queremos fazer várias provas com Deus. Mas como que a teologia, o ensinamento bíblico, ele é de uma maneira progressiva, a maior prova que Deus está conosco é o seu filho ter morrido na cruz. Essa foi a maior prova que Deus está conosco. Foi dar o seu filho para pagar os nossos pecados, é o que Paulo vai falar, e na sua ressurreição, a nossa justificação. Essa é a maior prova. Eu não preciso mais de sinal. Você não precisa mais de sinal para saber se Deus está contigo ou não. Você tem que crer. Só crer. Continuando, irmãos, então a gente vê que Deus, ele se manifestou a sua graça na imaturidade de Jeremias. Olha, irmão, como que Paulo aprendeu. Olha como que Paulo aprende. Abre comigo, irmãos. Olha a escola, olha o que Cristo ensinou para Paulo. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Olha o que Paulo fala, irmãos. Capítulo 12, versículo 9. A gente pode existir pessoas aqui, como Moisés, como Gideão, como Jeremias, colocando objeções no projeto de Deus, achando que Deus, ele vai recuar com seus projetos. O projeto de Deus não se recua.
É a gente que vai ter que se adaptar no projeto dele. É isso que acontece. Às vezes a gente acha que Deus ele tem que se diminuir. Olha o que eu vou falar para vocês, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus ele tem que se diminuir para caber dentro do nosso coração. Não é verdade? Às vezes nós pegamos Deus, colocamos Deus tão pequeno para ele caber dentro do nosso coração. Mas a verdadeira teologia não é essa. A verdadeira teologia é o Deus tão grande caber dentro do nosso coração. Quem tem que rasgar é o nosso coração. Ele tem que se rasgar todinho para esse Deus grande caber dentro do nosso coração. Não é o nosso Deus se tornar um Deus pequeno para caber dentro do nosso coração. Não. É o nosso coração se rasgar todinho, sabe? A gente sentir dor no coração para Deus ele entrar, para Deus ele habitar. E é isso que Paulo entendeu. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Então ele me disse, que é Deus, tá? Deus está dizendo para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está orando a Deus para Deus tirar isso dele, que para ele era uma fraqueza. E Paulo está orando, e quando Deus aparece para Paulo e vai falar com Paulo, vai falar assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Não tem quando a gente acha que estamos fracos na fé? E é aí que o poder de Deus vai se manifestar, irmão. Aprendeu? Às vezes nós se achamos tão forte na fé que a gente até esquece de quem Deus é, porque nós estamos tão fortes. Mas quando nós estamos sentindo tão fraco, nós olhamos para Deus e falamos: Deus, nos ajuda, me ajuda nesse momento. E Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Como é que é isso, irmão? Olha como que a gente não consegue compreender. Olha como que Deus ele consegue fugir de todo tipo de matemática que nós fazemos. Pô, quando eu estou fraco, é que Deus vai lá se aperfeiçoar a minha fraqueza. Aí Deus continua. Aí Paulo agora vai falar, ó, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, irmão, agora, olha o prazer que Paulo sente. Está entendendo? Ele passa a sentir prazer, porque Deus está falando: a minha graça de baixo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que ele não tinha prazer, Paulo agora começa a ter prazer, porque o meu poder, porque ele está falando: me gloriarei mais na fraqueza, porque sobre mim repousa o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha o prazer desse homem. Olha para a Bíblia, olha para esse texto, vê se a gente consegue ter essa mesma mentalidade de Paulo, sentir prazer nessas coisas. Fala para mim. Não acontece nada com a gente e a gente já dá as costas para Cristo. Não acontece nada com a gente não está nem aí para celebrar o nome de Cristo. E agora Paulo está falando que sente prazer nessas coisas, irmão, na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando Deus falou para Paulo: Paulo, olha, a minha graça de baixo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo começou a sentir prazer nas fraquezas, prazer nas angústias. Irmãos, você sabe que alguns livros vão contar que quando a igreja primitiva ela era
quando algum irmão era capturado, eles vão felizes para a morte, para o martírio? Sabe por quê? Nas bem-aventuranças Jesus falou assim, ó, bem-aventurado quando vocês foram perseguidos, porque grande é o vosso galardão. Esses homens, irmãos, para quem não sabe, Tiago, quando foi capturado, Tiago, que era o irmão do Senhor, quando ele foi capturado, a história vai contar, a tradição vai contar, que ele foi capturado, quando ele vai pregando, uns 2 soldados que foram capturados, ele vai pregando, vai cantando, vai orando, os dois soldados se convertem e morrem juntamente com ele. Para ter uma noção, qual era a alegria desses homens quando eles eram capturados por amor de Cristo. E Paulo está falando, eu sinto fraqueza. Deus manifestou sua graça na fraqueza do apóstolo Paulo, irmãos. Esta é, sem dúvida, a linguagem de um que chegou a um alto grau na escola de Cristo. Sem dúvida. A mentalidade do apóstolo Paulo é a mentalidade que todos nós temos que ter. Aí ele continua, ainda no versículo 10. Olha só, olha só. Olha só, irmão. É interessante isso aqui no versículo 10. Ó, Deus aparece na sarça para Moisés. Deus conversa, o anjo então agora do Senhor fica conversando com Moisés da sarça, Moisés ouvindo. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele esconde o seu rosto. Agora Moisés, olha só, Moisés ele joga o cajado, se torna cobra. O Moisés ele pega a sua mão, coloca no peito, fica como lepra. Agora olha o que Moisés fala, irmão, algo interessante aqui. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, olha só, nem depois que falaste a teu servo. Qual é a mentalidade de Moisés agora? Senhor, o Senhor se manifestou de uma maneira extraordinária. O cajado se tornou cobra, a minha mão se tornou leprosa, mas eu continuo, a minha fala continua a mesma, nem depois que eu tive o encontro com o Senhor fez todos esses milagres aí, mas eu continuo com a mesma enfermidade, a minha língua é pesada, a minha boca é pesada. O Senhor não me curou, é praticamente isso. Eu tive um encontro, eu vi tudo que o Senhor fez, mas eu continuo com a minha enfermidade. Como que pode isso, Senhor? Nem mesmo o encontro com Deus, irmão, lhe pudera lhe dar o que faltava para Moisés. Tal atitude, irmão, em relação a Deus é condenável. Porque Moisés está falando para Deus: Deus, eu encontrei com o Senhor não fez nada em mim, eu continuo com a mesma deficiência. Tal atitude em relação a Deus é condenável, mas muito natural e comum entre os santos do Antigo Testamento. Isso era comum. Quer ver uma coisa? A gente vai abrir lá em Jó capítulo de número 31. Abre comigo em Jó capítulo 31. Olha como é que era uma coisa normal. Acharam? Jó capítulo 31. Olha o que diz, irmão, Jó capítulo 31. O título diz assim, na minha Bíblia diz: Jó declara a sua integridade. Jó está declarando a sua integridade. Olha só. Capítulo 31, versículo 35. Depois de Jó ele relacionar toda a sua integridade, tudo aquilo que ele achou que ele era íntegro, tudo aquilo,
Irmãos, você se lembra que o livro de Jó, ele começa assim: Jó, ele era temente, íntegro e reto, se desviava do mal. Olha só, quando você olha assim, ele era temente a Deus, ele era justo e se livrava do mal. Era um homem que conhecia quem? Deus. Não é verdade? Conhecia quem? Deus. Por quê? Ele era íntegro, ele era uma pessoa justa, reta, e evitar, que quando se livrava é evitar de fazer o mal. O homem era como um salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A preocupação de Jó era essa, não pecar contra Deus. Então ele evitava de pecar contra Deus. Não quer dizer que ele não tinha pecado, mas ele evitava de pecar contra Deus. Aí olha só, depois daqui do capítulo aqui de número 31 de Jó, é a última vez que Jó se fala aqui, tá? É a última vez, só vai agora aparecer no capítulo de número 42. Aqui é a última fala de Jó. Ele está colocando a sua integridade para Deus. Aí depois dele falar tudo, olha só no versículo de número 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Ó, ele está o quê? Se defendendo. Está acontecendo todas essas coisas. Ele, uma pessoa leprosa, uma pessoa abandonada, perdeu tudo, perdeu família, só estava com a sua mulher, né? Estava se coçando com telhas e tal. O homem está na miséria, né? Estava nas cinzas, né? Estava lá na miséria. Então agora tá os amigos lá e ele faz a relação da sua integridade. Aí ele faz toda a sua defesa, é isso que ele vai falar. A minha defesa está animada, aí está assinada. Ele fala assim: ó, que o Todo-Poderoso me responda. Não é isso? Aí no capítulo, no finalzinho aí, do capítulo 35, na minha tradução, na minha Bíblia vai estar escrito assim, ó, a última fala de Jó. Não sei se de vocês estão, mas lá no finalzinho do capítulo 5, as últimas palavras finaliza assim, as últimas falas de Jó. No capítulo de número 31, no capítulo 31, versículo 35, 36, 37, aí vai estar assim, ó, a última fala de Jó. Tá certo? Então ele, olha só, ele coloca toda a sua integridade diante do Senhor, ele assina embaixo e fala assim: olha, que o Todo-Poderoso me responda. Era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem que evitava fazer o mal. Agora ele coloca todas as suas queixas a Deus e fala assim: ó, que o Senhor agora me responda. Abre comigo no capítulo de número 38. Capítulo 38 de Jó. Acharam aí? Capítulo 38 de Jó. Versículo 1. Depois disto, o Senhor do humilde redemoinho respondeu a Jó. Olha só, o que Jó era no capítulo de número 1? Temente a Deus, justo, se livrava do mal, íntegro. Olha as qualidades desse homem. Agora, olha o que o Senhor vai falar para esse homem que era íntegro, justo, se desviava do mal. Olha só, quem é este que escurece os meus desígnios? Quem é esse que está escurecendo meus planos, meus propósitos? Quem é esse? Continua. Com palavras sem conhecimento. Sabe qual era o entendimento de Jó? Sabe qual era a teologia de Jó? No livro de Jó. O nome da teologia do livro de Jó é teologia retributiva. Ele está se queixando tanto porque ele se achava justo. E uma pessoa justa não poderia acontecer aquilo com ele. Então ele se acha justo. E o que está acontecendo com ele é uma injustiça. É uma injustiça.
É por isso que os amigos de Jó ficam falando: Jó, conta teu pecado, porque está acontecendo isso, está em pecado, está em pecado, está em pecado. Mas Jó não andava em pecado. O que Jó não conhecia realmente quem era Deus. Às vezes a nossa teologia é falível. E às vezes o nosso entendimento a respeito de Jesus é decadente. É o que está acontecendo com Jó aqui. É o que estava acontecendo com Moisés. Senhor, eu estive contigo aí, nada aconteceu comigo, todos esses milagres, todos esses sinais aí que aconteceu, nada aconteceu comigo, eu continuo a mesma coisa. O falso evangelho é como Moisés. O falso evangelho é a mentalidade de Jó. O verdadeiro evangelho tem um prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. O problema é que muitos hoje estão na igreja para um casamento, para ter uma vida boa, para ter um emprego bom, para ter uma libertação da família, mas esse não é o evangelho, esse não é a teologia bíblica. Às vezes a nossa mentalidade está como a mentalidade de Jó, e Deus, quando aparece para Jó, quando Jó fala assim, ó, quem vai me responder, quem vai me ouvir? Que o Todo-Poderoso me responda. Ah é, Jó? Tu quer que eu te responda? Tá bom. Quem é esse que está falando, tentando escurecer os meus desígnios, meus projetos? Quem é esse? Quantas vezes, irmão, nós tentamos fazer como Jó faz? Jó fez. Deus tem um plano para a gente trilhar, e a gente quer desviar disso. A gente fala que não aguenta tanto sofrimento. Não é possível Deus estar comigo e acontecendo todas essas coisas. Estou como Moisés. Como que eu posso estar com o Senhor e continuar com as mesmas deficiências? Como que posso eu estar com o Senhor? Eu tive um encontro com o Senhor e a minha vida continuar a mesma coisa. Física, não estou falando espiritual, física. Como é que pode, Senhor? Eu estou aí tanto tempo, estou desempregado. Senhor, como é que pode, Senhor? Eu estou tanto tempo com o Senhor e minha família ainda não veio para Jesus, irmão. Isso não é o evangelho. Às vezes nós estamos como Jó, falando sem conhecimento de Deus. Quem, pois, subiu? Ou quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode? Ninguém, irmãos. Conhecemos o verdadeiro evangelho e temos a paz de Deus. Conhecemos o falso evangelho, não vamos ter paz com Deus. Olha só no versículo de número 11. É por isso que a gente vê como é que é o evangelismo hoje das igrejas. Das igrejas, o evangelismo, eles pegam o verdadeiro evangelho para se... Faz do evangelho se adaptar ao coração do homem. Aí se adaptou ao meu coração. Como que vai se adaptar ao meu coração o evangelho que estão sendo ensinado por aí? Massageando o meu ego, o ego do homem, o ego do perdido. Vem para Jesus que Jesus vai abrir as portas. É o ego do homem. Vem para Jesus que Jesus vai salvar a tua família. É o ego do homem. Vem para Jesus que Jesus vai te curar. É o ego do homem. Vem para Jesus que Jesus vai te dar dinheiro. É o ego do homem. Aí a gente faz o evangelho o ego do homem. E agora, tá bom, esses homens que vão vir com esse evangelho do ego, o que eles têm, o que tem que esperar por eles aqui? Qual é o ambiente que eles vão chegar? Então eles vão também agora adaptar o ambiente para o ego do homem.
Vamos dar dancinha? Vamos colocar dancinha. Vamos fazer os irmãos, levanta aí, irmão, e tal, abraça teu irmão, aí, agarra teu irmão e tal. Vamos embora. Por quê? O ego do homem está acostumado com essas vaidades. É o Deus se tornando pequeno com a cabeça dentro do coração do ego do homem. Esse é um falso evangelho. É por isso que Deus está mostrando para Jó o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que ele vai falar no capítulo 42. Antes eu te conhecia por ouvir. Agora não, Senhor. Agora é por andar. Agora é eu andando com o Senhor. Agora é eu andando nas pegadas. Versículo 11, irmãos. Olha o que diz. Respondeu-lhe o Senhor: Moisés, aqui, olha só, Moisés falou assim, minha boca é pesada, Senhor. No versículo 10, minha boca é pesada. Olha a resposta de Deus para Moisés. Moisés, vem cá, filho, senta aqui, paciência de Deus. Olha só, senta aí, meu filho. Quem fez a boca do homem? O que ele falou? Senhor, minha boca é pesada. Deus está falando assim, Moisés, quem fez a tua boca? Moisés, quem fez o mudo? Moisés, quem fez o surdo? Moisés, quem fez o que vê ou o que não vê? Quem foi que fez, Moisés? Moisés, você poderia ser cego, você poderia ser surdo, que você ia ser o meu instrumento, Moisés. Deus está falando para Moisés, Moisés, não é as suas deficiências que vai ser o obstáculo, Moisés. Porque como eu falei, como ele falou para Paulo, a minha graça te basta, Moisés. É eu que estou contigo. A diferença não é a sua eloquência, a diferença não é a tua sabedoria, a diferença não é nada disso, Moisés. A diferença é eu que faço, é eu estando em você, Moisés. Quem foi que fez isso, Moisés? Você está colocando desculpa na boca. Quem foi que fez a boca, Moisés? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Irmãos, as imperfeições de Moisés se tornam o meio pelo qual o caminho e o propósito de Deus avançarão e atingirão os seus objetivos. Deus nunca curou Moisés. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala que Moisés foi curado desse tipo de enfermidade. Nunca curou. No versículo de número 12, vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aquele que fez a boca do homem, irmão, podia, se houvesse necessidade disso, enchê-la da mais poderosa eloquência, porque quem fez foi ele. Ele poderia muito bem encher a boca de Moisés com palavras sábias. A gente vê que quando Jesus ele falou que eu sou para Moisés, ele está falando para Moisés, Moisés, eu atendo todas as suas necessidades. O que você precisa, Moisés? Qual é a tua necessidade? E Moisés agora fala que é a minha boca é defeituosa. Não, mas quem fez a tua boca, Moisés? Eu separei alguns versículos aqui, não vai dar tempo, mas a gente vê que em João capítulo 16, versículo 12 e 13, os discípulos estão preocupados em lembrar todo o ensinamento que Jesus, no quem viu The Chosen, vai ver que Mateus ele vai registrando tudo ali, né? No The Chosen. Mas a preocupação acontece porque Jesus está ensinando muitas coisas e eles estão preocupados em guardar tudo aquilo ali. Aí lá em João 16, 12 vai dizer assim, ó, tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas. O que Deus está falando? Fica despreocupado, porque quando for para falar, Deus vai fazer vocês lembrar. Lembrar quem? Os apóstolos. Deus vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu tenho falado. A gente vê lá em Atos capítulo de número 4, versículo 13, os fariseus ali incomodados com a intrepidez de Pedro. E eles vão falar, ele é Galileu, ele andou com Jesus, né? Então eles estavam incomodados a maneira de Pedro se expressar, porque a maneira que Pedro está se expressando é como se ele estudasse em Jerusalém, não era isso que aconteceu. Então eles estão admirados. E Deus está falando para Moisés, Moisés, quem foi que fez a boca? É coisas que também a gente não precisa ficar preocupado como que a gente vai falar, né? Irmãos, se o meu português hoje é horrível, imagine quando eu escrevi uma carta para o meu patrão. Putz grilo, mas eu nem pensei nisso. Meu patrão engenheiro lá, sentado, diz, eu já contei isso para vocês já? Não? Meu patrão lá, engenheiro, desesperado lá e tal, estou vendo ele andando para Portugal para ver se curava a mulher de câncer e tal, gastando horrores de dinheiro na época, e eu vi a aflição daquele homem, eu escrevi uma carta, mano, mole. E na época não tinha nada de IA não, tá, meu? Era aqui, ó. Agora é fácil escrever uma carta e a IA vai lá e te corrige. Antigamente, em vez de eu colocar A, eu botava H e tal, vamos embora. Estou escrevendo lá, escrevi uma carta para ele lá, falando do amor de Jesus e tal. E quando eu cheguei, eu bati na porta. Que coragem, né, irmão? Aí, que coragem. Mas é isso que Deus faz, eu bati lá na porta. Aí, doutor, Viriato, eu posso falar com o senhor? Ah, pode ser, Alex, senta aí. Aí eu sentei e eu falei assim, pô, patrão, aí, tô vendo aí o senhor preocupado, andando para baixo, para cima e tal. Aí eu queria que o senhor, depois com calma aí, lisse essa carta e tal. Aí quando eu entreguei ele, cara, o homem começou a chorar na minha frente, chorar. E eu comecei a chorar junto, que eu não conseguia mais falar. A carta ficou lá. Um erro de português, só Jesus. Mas pelo menos ele entendeu. Às vezes nós ficamos assim, ó, como que eu vou falar com aquele, Deus vai te dando na hora e você vai falando, cara. Aí Deus vai te dando, vai falando, e você vai falando e vai falando. Versículo de número 13. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. A gente vê uma falsa humildade de Moisés aqui. Uma falsa humildade, né? Porque às vezes nós queremos ser tão inferior que colocamos o outro. Não tem outro para poder fazer, mas Deus está te chamando, é você que tem que fazer. Se Deus te chamou, é você que tem que fazer. Mas tem pessoas que já viu, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu sou muito ruim para ser crente, eu perco muito. Isso é uma falsa humildade. Você acha que ela está sendo humilde? Não, é uma falsa humildade aquilo ali. E ele começa a falar, não, eu não posso fazer isso, eu não sirvo para ser crente. É uma falsa humildade. Ele está achando que está sendo humilde, porque para ser crente tem que ser santo, né? Para ser crente está livre de todo tipo de pecado. Então ele se acha o quê? Tão inferior que ele não pode estar no meio do corpo de Cristo. É uma falsa humildade isso, irmão. E é isso que Moisés está passando para Cristo, né? Que ele está falando, olha, tem outras pessoas melhores aí do que eu. Longe de ser humilde, né? Esse sentimento, ele ultrapassa os limites da simplicidade e da fraqueza. É isso que vai acontecer. Deus está suportando, irmão. Deus está suportando, devagarzinho, está tão paciente com Moisés. Todas as objeções de Moisés, Deus está atendendo o seu pedido. Todas. Fala o teu nome, eu sou. O Senhor não me apareceu, dá sinal. Então todas as objeções de Moisés até agora, Deus está passando, tipo assim, a mão por cima, está atendendo as suas objeções, os seus pedidos. Agora, quando ele fala para Deus, envia outro e não a mim, olha o que diz o texto, irmão. Versículo 14.
Então se acendeu o quê? A ira. Irmão, pela primeira vez nas Sagradas Escrituras aparece essa palavra, a ira de Deus. Quando Adão pecou, não apareceu esse texto, essa palavra, não teve esse sentimento. Quando Deus resolveu acabar com a terra, não teve esse sentimento. A Bíblia fala que o seu coração ficou angustioso e ele se arrependeu de criar o homem. Quando Abraão, Isaac, Jacó, eles erraram, não apareceu esse sentimento de Deus. Mas agora em Moisés, quando Moisés fala assim, olha, tem outro melhor, envia outro, não, a minha ira de Deus se acende. Se acendeu contra Moisés. Tipo assim, a paciência de Deus se esgotou. Moisés. Olha como é que nós somos ingratos, irmão. Deus está falando para Moisés, Moisés, eu sou contigo. Moisés, eu estou contigo. Moisés, olha os sinais. Moisés. Mas quando Moisés fala assim, tem outro melhor do que eu, a ira de Deus se acende para Moisés. Aí Deus vai falar com Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés. Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Irmãos, você vê quantas vezes Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se. Olha com a paciência que ele teve com Moisés. Mas ele se irou contra Moisés. Irmãos, olha só como que a gente às vezes é ingrato com Deus. Deus está falando para Moisés desde o início que eu sou contigo. Desde o capítulo 3, versículo 11, 12, Deus está falando para ele, eu serei contigo. Eu estou contigo. O povo não vai acreditar. Eu te apareci, mostra esses sinais. Eu estou contigo. Mas quando Deus fala assim, tá bom, eu sei que Arão é fluente. Arão vai com você. Acabou as objeções de Moisés. Entende? Às vezes nós damos muito mais importância a uma pessoa mortal do que a Deus. Moisés só teve paz na sua alma quando Deus falou, seu irmão vai com você. Parou a discussão. Deixou as objeções. Eu não estou falando, irmão, que a companhia dos irmãos, de teu irmão ao teu lado, é ruim. Mas entenda bem, se eu depender de um irmão para poder caminhar, passa a ser ruim. A gente vê que Jesus, ele mandou de 2 em 2, é verdade. Eclesiastes vai falar que o cordão de 3 dobras não se quebra. Eclesiastes vai falar que é bom estar 2 do que 1, porque cair no 1, outro vai se levantar, tudo bem. Mas se eu confiar mais na pessoa do que em Deus, nós estamos o quê? Perdido. O que está acontecendo aqui com o coração de Moisés é o espelho fiel do nosso coração. Estamos muito mais prontos para confiar na palavra de um homem do que no projeto de Deus. E é isso que está acontecendo. E sabe quem foi Arão? O que falou para o povo. Mas pensa que Arão foi uma bênção? O Arão, em certos momentos, foi obstáculo na vida de Moisés, irmãos. O Arão, por alguns momentos, ele foi um desastre para o povo de Israel, para os hebreus. Foi através de Arão que o povo levantou bezerro de ouro. Arão, esse Moisés está tanto tempo aí, não sabemos o que aconteceu com ele.
Vamos fazer o Deus que nos tirou do Egito. Tá bom, valeu. Pega aí, pega as argolas, pega os tesouros aí. Esculpiu um bezerro de ouro e o povo adorou o bezerro de ouro por causa de Arão. Arão. Nem sempre as companhias que nós escolhemos é a melhor. Sabia disso, irmão? Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, ele desce irado, quebra a tábua, que vai dizer que era a tábua escrita pelo próprio dedo de Deus. Moisés corre, desce, porque o povo se corrompeu, Moisés. Josué na descida fala: Moisés, isso é grito, é alarido de guerra, Moisés. Não é de vitória nem de derrota, é o povo celebrando. Quando desceu lá, está lá eles adorando aquele bezerro. O que vocês fizeram? Arão, o que tu fez? O povo é mau, o povo chegou em cima de mim, eu peguei esses ouros, joguei lá, saiu esse bezerro de ouro. Tribo de Levi, pega as espadas aí. Quem é do Senhor é do Senhor, quem é contra o Senhor, vamos matar. Naquela noite morreram 3 mil pessoas. Em nenhum momento Arão foi um obstáculo no projeto do povo hebreu. Em nenhum momento. Em outro momento na vida de Arão, Arão se sentiu tal profeta, que foi questionado juntamente com Miriam. Quem é Moisés? Será que Deus só fala com Moisés? Não fala também através de nós? A Bíblia fala que Deus escutou e desceu para falar com eles. Moisés, Arão, Miriam, vem para cá. Miriam fica leprosa. Arão, quem é tu? Moisés, eu falo face a face, Arão. Quem é você, Arão? Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, só porque fazemos algumas coisinhas para Deus, achando que é grandes coisas, e isso vai inflamar o nosso coração de ego. Quem é Moisés? Será que Deus só fala com Moisés? Não, fala também através de nós. Tá bom, quem é você, Arão? Está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Que Moisés, qual foi? Deus está falando para Moisés: Moisés, vai sozinho. Moisés, vai sozinho. Moisés, vai sozinho. Não, Moisés, teu irmão vai. Ah, tá bom. E quando Arão construiu esse bezerro de ouro, irmão, sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, o povo é ruim. Moisés, eu vou destruir todo esse povo aí, vai nascer uma nova nação de ti, Moisés. Aí Moisés intercede para o povo, porque a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra, tirando Jesus, o homem mais manso. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, é isso que a Bíblia vai falar. É o homem que a gente agora está falando das suas objeções, mas quando ele entendeu quem é Deus, ninguém mais segurou esse homem. Às vezes nós ficamos assim, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, porque ainda não entendemos quem é Deus. Quando temos a compreensão de quem é Deus, pronto, a integridade, a fidelidade, ela vai nos acompanhar, porque agora nós sabemos quem é Deus. O que eu peço para vocês, irmãos, nesta manhã, não seja como Jó e como Moisés, nem como Jeremias, nesses momentos de objeções. Seja como o apóstolo Paulo, maduro. Às vezes, as nossas escolhas vão trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Sabe, às vezes Deus está querendo nos livrar de um tropeço muito grande, mas a gente, não, Deus, não, Deus, não. Então vai, você vê que Moisés está colocando tantas objeções, que uma hora a ira de Deus se acendeu contra quem? Moisés. A primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras.
A ira de Deus se acendeu contra Moisés. Você imagina Deus irado, irmão? Pode imaginar Deus irado? Às vezes acontece. A gente são tão incrédulo, que às vezes tem coisa acontecendo na nossa vida para a gente poder se despertar. E às vezes, entenda bem, o que aconteceu com Moisés, às vezes, as nossas opções de escolhas, ela vai trazer um prejuízo tão grande, que isso nunca vai poder ser reparado. A gente vai carregar isso por resto da nossa vida. Deus queria nos livrar disso, mas a gente teima com Deus. Não. Até o momento de Deus falar, tá bom, então toma aí. E acontece. A gente carrega aquilo ali por resto da vida. Não tem mais volta. Aconteceu, já é. Quantos cristãos estão vivendo esse momento por resto da vida? Vamos colocar de pé, irmão? Vamos estar orando a Deus? Senhor Deus, louvamos o Teu santo nome, meu Pai, por essa Tua preciosa palavra, Senhor. O que nós pedimos a Ti, Senhor, neste momento? Será que teremos coragem, Senhor, de Te pedir algo? Eu acho que a única coisa que nós necessitamos, Pai, de Ti nesse exato momento é que o Senhor venha nos perdoar, Deus. Quantas vezes, Senhor, nós nos tornamos Moisés? Quantas vezes, Senhor, essa falta de entendimento de quem o Senhor é, torna no nosso coração como o coração de Moisés, Pai. Nos ajuda, Deus. Eu sei que o Senhor nos chamou, assim como chamou Jeremias. Eu sei, Pai, que o Senhor nos adotou como Teu filho, Pai. Nós cremos nisto. Mas às vezes, Senhor, nós compreendemos o Senhor de maneira equivocada, como foi Jó. Queremos obscurecer os Teus desígnios, Senhor, falando sem conhecimento. Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa porque a nossa mente é limitada. Perdoa, Senhor, às vezes nós temos assim uma falta de interesse, Senhor, de compreender ou de entender melhor o Senhor. Às vezes, Senhor, tem pessoas que só abrem a Bíblia no domingo, Deus. Como que pode, Senhor, eu Te conhecer? Como que pode, durante essa semana, eu não conseguir meditar nenhum texto Teu, Pai? Como que pode, Senhor, eu na minha casa eu não conseguir louvar o Senhor um minuto, meu Pai? O Senhor não pode, Senhor, nunca ser o nosso resto do nosso tempo. O Senhor não é essa pessoa, Pai. O Senhor não é um Deus pequeno para caber dentro do meu coração, não, Pai. É o meu coração que tem que sentir a dor do Senhor, rasgando para o Senhor caber dentro dele, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai. Nos ajuda, Pai, a trilhar, Senhor, debaixo dos Teus desígnios, Senhor. Não deixe que nós venhamos ser pessoas teimosas contra os Teus projetos. Mas continua, Senhor, nos mostrando o verdadeiro Evangelho, Senhor. Tua
palavra fala que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor, até a consumação dos séculos. E é isso que nós acreditamos, Pai. É o que o salmista falou, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É os Teus decretos, Senhor, que estão em vigor, Pai. Não é o homem, Pai, que tem força ou poder para poder fazer acontecer alguma coisa. É o Senhor que está no controle de tudo isso, meu Pai. Então, Senhor, com esse entendimento, nos ajuda, Pai. Ajuda a compreender, ajuda a entender. Ajuda a gente a saber que nós não precisamos mais de sinais, como o Senhor mostrou para Moisés. O maior sinal já foi apresentado para nós há 2000 anos atrás. A maior prova do seu amor para com a humanidade, a maior prova do seu amor para conosco. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a gente compreender a Tua palavra, a Tua revelação, Senhor. Quantas coisas erradas nós aprendemos do Teu Evangelho, quantas religiosidades, Senhor, está no nosso meio, impregnado no nosso meio, meu Deus. Quantos farisaísmos, Senhor. Nós não queremos viver debaixo de uma religiosidade, Senhor, de uma opressão humana, de mandamentos humanos. Não, Senhor. Nós queremos viver debaixo da Tua lei, aquilo que o Senhor deixou para nós. O que é o Evangelho nós queremos acreditar e receber, Pai, o que é o Teu Evangelho. O que não é a Tua palavra nós queremos rejeitar, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser cada vez mais cheio do Teu Espírito. Nos ajuda a enchermos cada vez mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Que as coisas desse mundo não venham embriagar nossa alma mais. O Teu Espírito Santo, meu Pai, que durante essa semana, meu Deus, o Teu povo venha ter vontade de meditar na Tua palavra, vontade, Senhor, de louvar-Te, vontade de estudar a Tua palavra, Senhor. Continua abençoando o Teu povo de maneira poderosa, Senhor. Continua nos ensinando, Deus. Continua rasgando o nosso coração neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Deus. Vamos estar louvando a Deus, irmãos.